Em 1986, o mundo foi agraciado com um jogo fantástico que capturou a imaginação não apenas dos japoneses, mas de todo mundo. Especialmente você que gosta de videogame. Olha só, você que é fã da Nintendo. Você que esperava este momento, esse dia chegar. Chegou o seu momento, meu querido peregrino. Levante-se, grite. Na verdade, você não pode falar nada porque o personagem dessa vez é alguém bem caladinho. Este jogo é chamado The Legend of Zelda. A Nintendo, então presidida pelo Hiroshi Yamauchi, dá uma oportunidade ao então jovem Shigeru Miyamoto, que é o criador do Super Mario e toda a franquia dos jogos, que é uma das franquias mais bem-sucedidas do mundo. Legend of Zelda foi um dos jogos que consolidou a Nintendo na indústria dos jogos de entretenimento digitais e é uma franquia que existe até hoje com jogos fantásticos que estão espalhados por aí em todas as gerações dos consoles. Zelda é um jogo de aventura com elementos de RPG que propõe desde o seu início uma navegação livre em termos para que você desfrute da história com pouca interferência e explore os mapas, calabouços e as cidades. É fortemente influenciado pelos livros de fantasia e pelos jogos de RPG de mesa que já existiam na época do lançamento do jogo. Então, se você é dessa área aí, provavelmente você vai gostar bastante. Se você teve contato com algum Nintendo nos últimos 38 anos, você já esbarrou em um menino vestido com um gorro verde, correndo com uma espada por aí, matando monstros, resolvendo problemas em calabouços para resgatar uma princesa chamada Zelda. Atualmente, The Legend of Zelda tem uma porção de jogos, uma timeline canônica bem confusa e toda uma construção de mundo digna de um grande romance de fantasia. São dezenas ou centenas de personagens, mitos, grandes narrativas e plot twists. Os 3 últimos grandes jogos dessa franquia que são lançados para o Nintendo Switch foram Legend of Zelda Breath of the Wild, que foi também lançado no Wii U simultaneamente, The Legend of Zelda Link's Awakening, que é um remake de um jogo antigo do Game Boy, e o último que é a continuação do Breath of the Wild, que é o Tears of the Kingdom. Ainda nós vamos falar de cada um deles por aqui e muito mais que isso, porque a lenda de Zelda tem tudo a ver com a jornada do herói, e tudo a ver com grandes aventuras e tudo a ver com o Peregrino da Alvorada. Mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro Zelda, sim, o Zeldinha do Nintendinho, lá com 8 bits e você não entendia quase nada quando você estava jogando. O texto rolando na tela e você simplesmente jogando no reino de Hyrule sem saber direito o que você tinha que fazer. A sua missão era resgatar a princesa Zelda, que tinha sido capturada pelo terrível Ganon. Sempre tem alguém terrível em forma de um animal grande que captura a princesa e aí você tem que se virar pra ganhar o poder e enfrentar todo mundo no final. Dá seus pulos aí, ô Link. A Zelda tá em perigo. Corre lá. Simplesmente você no jogo é o único no reino tentando fazer alguma coisa. Mas, voltando. O primeiro jogo do Zelda começa com você controlando esse lendário personagem que é o Link, que é um garoto que veste uma túnica verde, tem umas orelhas pontudas e aí você cai nessa aventura meio de gaiato. E então vai explorando o mundo, que é cheio de perigos e desafios, para encontrar 8 peças da Triforce da sabedoria. E então assim você pode enfrentar no final o monstruoso vilão Ganon e resgatar a princesa. Logo nos primeiros momentos do jogo, você entra numa caverna e então você vê um velho vestido com um robe vermelho. E aí você já pode presumir que ele talvez é um mago ou alguém muito sábio do reino. E ele tá ao lado de 2 labaredas de fogo, o que é impressionante. Na frente dele tem uma espada de 8 bits e então as seguintes palavras aparecem na tela e mudam para sempre toda a sua vida de fazendeiro, garoto da floresta, ou seja, lá o que Link era antes dessa maluquice toda da lenda de Zelda. É perigoso ir sozinho. Tome isso. Se você já estava jogando com algum receio de um garoto sair por aí explorando um mundo cheio de monstros e catacumbas, agora ainda mais. Bom, brincadeiras à parte, Link recebe a sua famosa espada, a Master Sword, que é um item clássico que o acompanha por toda a franquia. Ele recebe um auxílio, é uma ajuda para enfrentar os desafios do dia a dia e para completar a sua missão. Esse ato, ele é bem simbólico e nós ficamos até mesmo um pouco na dúvida se é de fato um ato de bondade ou uma pegadinha com o Link. Mas a realidade é que com a espada em mãos, Link então consegue vencer os monstros com maior facilidade e também progredir
progredir no jogo. Ao longo de todo o jogo, ele continua recebendo itens, armas e poderes mágicos que o fazem se desenvolver melhor como um guerreiro, para que no final ele salve todo o reino de Hyrule junto da princesa Zelda, que também tem os seus poderes e também é uma personagem crucial para o desenvolvimento da trama. Uma pausa aqui para você ter uma curiosidade e também um aviso, tá bom? Se você jogou The Legend of Zelda Skyward Sword, você sabe muito bem do que eu tô falando, porque essa cena do que eu tô falando aqui, ela tem um grande significado para a franquia toda. Então segura suas lágrimas aí, porque em um outro Drops a gente vai falar mais sobre isso. Comenta inclusive se você quer que eu fale disso, do Zelda Skyward Sword. É importante que a gente saiba que não conseguimos realizar as nossas missões sozinhos. Jamais na nossa vida o caminhar diário ele é ou deve ser solitário. Eu sei que por aí você já passou por momentos que pensou que não tinha ninguém do seu lado, momentos que achou que você estava sozinho de verdade, abandonado, abatido, perplexo ou então atribulado. Esse simples jogo de 8 bits nos coloca uma coisa importantíssima para a jornada do herói. Ó pequeno e jovem Padawan, seu pequeno panda do Kung Fu. A coisa é o seguinte, é impossível viver sozinho. Na nossa jornada precisamos de amigos, precisamos de conselheiros, de mestres, de pessoas que se importem conosco e nos deem ferramentas que nos auxiliarão em nossas batalhas. O Link teve seus amigos e encontrou muita gente na sua jornada que o auxiliou, mas também ele acabou ajudando muita gente. Resolveu problemas de grandes cidades, trabalhou para purificar fontes de água, socorreu pessoas em perigo e até mesmo ajudou uma jovem a resgatar todas as suas galinhas perdidas. Link aprendeu com a ajuda que sempre recebeu. A sua resposta sempre foi a de dar a mão em amizade. Aliás, acho que não existe um jogo sequer de RPG que você não saia ajudando as pessoas aleatórias aí a cumprir missões, resgatar animais, derrotar monstros perigosos e plantar algumas beterrabas. É perigoso andar sozinho. Tome isso. E você, tem andado sozinho? Como é que está essa sua vida de aventuras? Saiba que você jamais pode ser alguém sem mais ninguém do seu lado. Então encontre amigos, parceiros na sua jornada. Encontre também pessoas mais velhas que te darão bons conselhos e o farão enfrentar com sabedoria os desafios diários. Olha, Jesus teve seus amigos. Foram pessoas que ele escolheu, que ele caminhou junto. Ele preparou cada um deles. E depois que ele subiu ao céu, eles continuaram a propagar esse ensino. É perigoso ir sozinho. O reino de Deus é um reino de amigos. E você precisa disso na sua jornada como peregrino. Gostou? Quer comentar alguma coisa? Deixa aí sua ideia. Quer que eu fale de algum outro RPG, inclusive? Ou então mais alguma coisa do Legend of Zelda? Curta aqui o vídeo, já compartilha com alguém e não deixa de seguir esse canal. Sou Guilherme Amarino, você tá no Peregrino da Alvorada e até a próxima.